Olá, turma. Essa é a nossa aula de arte, né? Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, iniciando o capítulo 1 sobre as raízes da cultura brasileira. Então, vamos para a página 8, onde começa sobre mistura de culturas milenares. O processo de colonização do Brasil provocou a fusão de modos muito diferentes de ver o mundo, de viver e de se expressar. Nossas três principais raízes culturais são muito antigas e diferentes entre si. As culturas indígenas, dos povos que aqui habitavam antes dos portugueses chegarem, as culturas africanas, dos povos que foram escravizados e trazidos para trabalhar no Brasil, e as europeias, principalmente a portuguesa, que foi o país, Portugal, que colonizou o Brasil. Mas o Brasil também recebeu imigrantes de várias outras culturas. Desde o final do século XIX, por exemplo, vieram para cá italianos, espanhóis, japoneses, libaneses e muitos outros povos de diferentes regiões. Tudo isso teve como consequência a formação de uma cultura bastante diversificada. Em algumas regiões, a influência indígena foi mais forte. Em outras regiões, algumas culturas europeias prevaleceram, e assim por diante. Essa mistura de culturas resultou na criação de algo inteiramente novo, a cultura brasileira. Temos aí, a festa junina é um exemplo de tradição brasileira de origem portuguesa. As culturas indígenas influenciaram hábitos brasileiros, como deitar-se em redes e o consumo de alguns alimentos, como a tapioca e o açaí. Por exemplo, Bloco Iluobá-de-Mim, que apresenta grande influência das culturas africanas no carnaval de rua da cidade de São Paulo. Temos aqui alguns exemplos da mistura da cultura europeia, aqui principalmente portuguesa, da cultura indígena e da cultura africana. Página 9. Nasce uma cultura, ou muitas. Os folguedos, que é festa popular de origem religiosa, que inclui dança, música e encenação. As festas populares, os ritmos e as danças tradicionais são exemplos vivos das misturas culturais ocorridas em nosso país. Eles representam o resultado de todo esse processo que nos faz únicos e está em constante transformação. Aqui temos a cavalhada, que a cavalhada é uma festa de origem portuguesa que é realizada em todo o Brasil, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Nela, cavaleiros representam as batalhas medievais entre cristãos e muçulmanos. Temos a congada, que é um tipo de dança e desfile acompanhado de música que ocorre em diversas regiões do Brasil. Tem influências de religiões de matriz africanas e católica e representa a coroação dos antigos reis do Congo, país da África, convertidos ao cristianismo. Temos também os caboclinhos, que são grupos de danças que se apresentam no carnaval, principalmente no estado do Pernambuco. As danças homenageiam os povos indígenas. A festa do boi. Um dos folguedos, uma festa popular com características religiosas mais populares do Brasil, é a festa do boi. É ele que ilustra a abertura deste capítulo. Em cada região onde é comemorada, a festa possui variações em seu enredo, figurino, dança e música. A festa do boi representa já na sua origem uma mistura das culturas que nos formaram, a dos europeus, dos africanos e dos indígenas. Outra característica que muda de acordo com a região onde a festa acontece é seu nome. No Amazonas, ela é conhecida como boi-bumbá, no Maranhão, como Bumba Meu Boi, no Rio de Janeiro, como Boi Pintadinho, já em Santa Catarina, como Boi de Mamão, entre outros nomes. A maioria das brincadeiras de boi conta uma história parecida que mistura elementos das culturas africanas, como os instrumentos de percussão tocados durante a festa, europeias,
como a narrativa de origem portuguesa, e indígenas, como figurino feito com penas e o personagem do pajé. A narrativa a seguir conta a história do Bumba Meu Boi do Maranhão. Mãe Catirina e pai Francisco são um casal de escravizados em uma fazenda. Um dia, Mãe Catirina, que está grávida, tem um estranho desejo de comer língua de boi. Ela escolhe um boi em especial e pede ao marido, pai Francisco, que a ajude a realizar seu desejo. Francisco mata o boi para dar a língua à mulher. O patrão de pai Francisco descobre, porque o boi era do patrão de pai Francisco. Então o patrão de pai Francisco descobre, fica furioso e manda matá-lo. Mas, com a ajuda das rezas do pajé, o boi volta à vida e pai Francisco se livra do castigo. Durante toda a encenação da brincadeira, até a comemoração da ressurreição do boi, da ressuscitação do boi, os brincantes cantam e dançam, interpretando personagens e fazendo a festa. Então, agora temos a atividade. Agora que você conhece a história do Bumba Meu Boi do Maranhão, relacione os personagens da ilustração às descrições abaixo. Então, vamos ver aqui. Temos dono do boi da festa. Ele é o fazendeiro, patrão de pai Francisco. Quem aqui é o fazendeiro, patrão de pai Francisco? Grávida e com desejo de comer a língua de um boi em especial. Qual desses aqui é o personagem da mulher grávida? Figura principal da história, todo se relaciona com ele. E assim você vai colocando as letras dentro dos respectivos quadrados. Questão 2. Como você descobriu os personagens corretos na ilustração? Aí você vai explicar como você descobriu que cada personagem desse eram os personagens corretos, tá? E aí termina a nossa aula de hoje.